Prise, reprise, pense, repense, despreze para sempre o que corrói a mente. Prise, reprise, pense, repense, despreze para sempre o incoerente. Prise, reprise, pense, repense, despreze para sempre o que sempre te prende. Prise, reprise, pense, repense, despreze para sempre o próprio para sempre. Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Contra os Versos com este poema Pra Sempre. É um poema muito interessante que eu acho que vocês vão curtir. Sim, bacana. Agora tem uns pontos interessantes aqui, porque nesse poema o Daniel fala umas coisas interessantes. Ele fala pra gente esquecer pra sempre, mesmo de ignorar pra sempre muitas coisas que a gente, sei lá, talvez valoriza, né? Que é um ponto que eu achei interessante que ele falou. A primeira parte que ele fala é pra ignorar o que corrói a mente. Aí olha só, tem um versículo que eu achei em Colossenses 3, versículo 2, onde Paulo ele fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Em um outro texto também que eu vou ler aqui, que é até, vou ler de uma vez, né? Que é Mateus 12, 34, fala assim, ó: raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que eu queria dizer com isso? Porque muitas vezes as pessoas deixam coisas ruins entrar na cabeça delas, coisas que são negativas mesmo, e no fundo isso vai ser o reflexo dela por fora. Isso vai ser o que ela vai transparecer, o que ela pensa. Então por isso que é bom ignorar e pôr para fora mesmo o que corrói a sua mente. Outro ponto que eu achei interessante é que até volta, o próximo ponto que o Daniel colocou no poema foi ignorar o incoerente, que eu acho que volta um pouco para esse, que é a parte de falar do que o coração está cheio, porque muitas vezes até que a pessoa fala, tem uma fala bonita, mas os atos dela mostram realmente do que ela está cheia, do que ela por dentro está cheia, do que ela pensa. Então, por isso que é bom ignorar e tentar expulsar da sua vida o incoerente, porque ele mostra falsidade, mostra mentira. E assim, para quem é cristão até atribui a mentira a Satanás, ou o pai da mentira. Então, por isso que é importante a gente expulsar o incoerente, porque se ele ficar no meio de nós, ele só vai estar mostrando mais e mais falsidades. E é uma das coisas muito importantes que é nós sermos sinceros uns com os outros, mesmo em momentos difíceis. Um outro ponto que eu peguei é o que sempre te prende. É interessante que a gente sabe que quando a gente está dependendo, está viciado em alguma coisa, aquilo ali realmente nos domina. Aquilo ali faz com que a nossa vida se mova em torno disso, seja um relacionamento, seja um emprego. Quantas pessoas perdem um casamento por causa do emprego, ou vice-versa? Então assim, perdem o emprego por causa do casamento. Então assim, eu acho que é muito importante você não se prender a nada, você realmente ter o domínio da sua vida. Só que aí eu até separei um texto aqui que eu acho interessante, que olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 7, 22. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Várias vezes Paulo fala da servidão que os seguidores de Jesus têm que prestar a ele. É como se fosse uma escravidão mesmo mais ou menos sendo preso. Aí eu fico pensando assim, não, mas eu não posso me prender a nada. Tem uma diferença. Essa servidão, ela é voluntária, você faz porque você quer, não porque ninguém te obriga, sabe? Inclusive essas pregações que tem a chantagem do inferno, a chantagem do câncer, a chantagem de várias coisas, não me agradam em nada por isso, porque elas não são essa liberdade de escolha da servidão que você quer ter. Elas te colocam um medo e por esse medo ela quer que você se mova. E por isso que eu não concordo. Várias vezes Tiago fala, Tiago, servo do Senhor, e várias outras partes. Então assim, muitos cristãos realmente se consideram servos, escravos de Deus, mas sim uma servidão voluntária, não porque tem alguma opressão, alguém obrigando ele a fazer aquilo ali. Para finalizar, ele fala uma coisa interessante. Vamos nos livrar até do próprio para sempre,
Que é uma coisa que eu acho que você pode pegar uma vantagem, que é o seguinte: você começa a viver pensando nessa vida, e não pensando nessa vida, nas coisas dessa vida, mas no máximo do que você pode ser produtivo aqui, para benefício das pessoas aqui. Eu acho isso muito importante, mesmo para quem é cristão, você pensar e as suas ideologias te levarem para atos, para práticas mesmo, que vão beneficiar as pessoas. Não ficar simplesmente na palavra, na ideologia, no além, no distante, mas não produzir nada de bom e nada de palpável para você e para as outras pessoas ao seu redor. Só que eu vou pegar um outro texto de Paulo aqui, ó, que é 2 Coríntios 4, que ele fala assim, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Assim, é engraçado, ele fala que ele tem um outro texto que fala assim: colocando os olhos nas coisas que não se veem. É até estranho, né? Mas assim, é que ele tá falando ali que existem coisas mais importantes do que as próprias coisas que são visíveis. Por exemplo, o amor é muito mais importante do que muitas coisas visíveis e palpáveis que você pode ter. Ou de outras coisas, outros sentimentos que são muito importantes. Então assim, essa é a ideia. Não fixar demais nas coisas que são passageiras e que acabam, mas pensar em coisas maiores, sabe? Muitas pessoas morreram, mas até no filme V de Vingança tem uma ideia que é o seguinte: pessoas morrem, ideias não, sabe? Então assim, por exemplo, meu pai já morreu tem 9 anos, 9 anos. Mas até hoje eu lembro dele, lembro de coisas que ele falava, lembro de coisas que ele me ensinava. E eu pretendo fazer isso com meu filho. E ainda que não haja vida eterna, muitas pessoas não acreditam nisso, não haja vida depois da morte, mas há sim a sua ideia, o seu legado que você pode deixar aqui. E isso pode ser eterno, sabe? Eterno assim, até enquanto alguém puder passar. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha na sua rede social, ajuda a divulgar esse novo projeto, beleza? Valeu, obrigado. Não esquece de colocar o que você entendeu do poema do Daniel. Essa foi a minha visão, você pode ter uma interpretação diferente. Coloca aí o que você entendeu, beleza? Valeu, obrigado, um abraço.